Os dons espirituais, ele tem um propósito: edificação da igreja. Ninguém pode fazer uso de dons para se autopromover. Por isso que tem aquele texto famoso, né? Jesus, ele fala assim, olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome falamos em outras línguas. E Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu acredito, irmãos, que ali é uma revelação de pessoas que sim, de uma certa forma, teve um contato com Deus, aceitou Jesus, estava fazendo a obra, mas no meio do caminho, a motivação dela mudou. É como a repreensão de Jesus ali para a igreja de Éfeso, né, no Apocalipse, que ele fala assim, olha, volte ao primeiro amor. Ele não está falando que eles deixaram de amar, é que o amor que eles estavam agora não era mais como o primeiro. Então ele fala, olha, volte ao primeiro amor. Senão Jesus falaria assim, ó, volte a amar, mas não, falou, volte ao primeiro amor. Porque isso aqui acontece, irmãos, às vezes nós começamos a obra de Deus com uma motivação, mas com o tempo essa motivação muda. Essa motivação, ela já não está mais na mesma intensidade como antes. E aí a pessoa começa a achar que dons espirituais é algum tipo de aferidor para poder saber, fulano é mais espiritual do que outros, Deus está com fulano, não está com ciclano. Então nós vamos usando de formas erradas, errôneas. Pessoas começam a fazer uso de dons espirituais para benefício próprio, para tirar proveito, para tirar ganho com isso. Então, nós precisamos entender, e aqui eu encerro, que os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. Deus deixou os dons espirituais disponíveis para a igreja, para a edificação da igreja. Porque se não for para esse fim, para a edificação da igreja, ele vai servir para condenação. Porque o que não é para edificar, ele te condena. Então isso é muito sério. Os dons espirituais têm que ser usados para a edificação da igreja. Se não usar para a edificação da igreja, cuidado. Você corre um grande risco de sofrer condenação por causa do mau uso. Então, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar pelos dons? Precisamos buscar pelos dons. É uma exigência de Cristo para nós. De Paulo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele exige isso. Mas, se nós fizermos isso de forma errônea, de forma imatura, como a própria igreja que Paulo escreve aos Coríntios, que os dons, eles fluíam nos dons, mas Paulo chama eles de carnais. Por que Paulo chama eles de carnais? Porque além deles ter os dons espirituais todos em evidência dentro da igreja, eles estavam desprezando princípios. Eles estavam aceitando, tantas coisas que Deus abomina. Eles estavam aceitando relacionamento de filho com pais. Então, coisas que nem os romanos na época aceitavam, eles estavam aceitando. Paulo repreende, Paulo vai começar a colocar em ordem tudo aquilo. Eles estavam fazendo mau uso da ceia do Senhor. Então, Paulo precisa organizar. Então, não é porque flui nos dons que não precisa, irmãos, muitas das vezes ser puxado a orelha, estar debaixo de uma submissão, debaixo de uma liderança. Então, isso não quer dizer que você é mais espiritual do que alguém, né? Nós precisamos saber a importância dos dons na nossa vida e qual é o proveito dele para a obra de Deus. Então, falando isso, eu deixo bem claro aí que são 3 categorias, né?